Seja muito bem-vindo ao maravilhoso mundo dos empréstimos brasileiros, onde o dinheiro que você pega hoje vale metade amanhã, e o que você paga depois vale o dobro do que devia. Aqui, o juro não dorme, não tira férias e trabalha com entusiasmo olímpico. Se existisse uma Copa do Mundo da exploração financeira, o Brasil seria o hexa. Pegar um empréstimo no Brasil é uma experiência quase espiritual. Você começa esperançoso, acreditando que vai resolver a vida, e termina rezando para não perder a alma. Nem o nome no Serasa. É uma jornada de autoconhecimento. Você descobre que o limite da paciência vem antes do limite do crédito. O banco te recebe com aquele sorriso falso, oferecendo condições especiais. O atendente fala tão doce que você quase esquece que está assinando um pacto com o demônio dos juros compostos. Ele diz: é só uma taxa pequena de 12% ao mês. 12%. Em qualquer outro país isso seria crime. Aqui é oportunidade. O brasileiro não pega empréstimo porque quer luxo. Pega porque quer sobreviver. É o trabalhador que precisa cobrir o aluguel, o pequeno empreendedor tentando manter a porta aberta, a mãe que faz milagre para colocar comida na mesa. E o sistema sabe disso. É por isso que cobra caro, porque sabe que você não tem escolha. Mas calma, o banco é um amigo. Ele te liga, te manda e-mail, te oferece crédito pessoal com frases motivacionais. Realize seus sonhos. Só não avisam que o sonho é deles. E o pesadelo, seu. O mais irônico é que o brasileiro não pede empréstimo, ele implora. E o banco faz você se sentir privilegiado por dever. Eles transformam a miséria em marketing, o desespero em produto financeiro. É o único país do mundo em que endividar-se é vendido como evolução. E o pior, quando o juro começa a te engolir, o mesmo banco aparece oferecendo outro empréstimo para pagar o anterior. É o ciclo infinito do crédito, o purgatório econômico. Você não vive mais de salário, vive de refinanciamento. Enquanto isso, o governo finge que controla os juros. O Banco Central faz pose de guardião da economia e o povo continua preso na armadilha. O brasileiro virou especialista em ler contrato bancário, não por escolha, mas por sobrevivência. Aqui o crédito é como um abraço de urso, parece acolhedor, mas quando percebe, já está sendo esmagado. Você acha que está resolvendo o problema, mas só está empurrando ele com juros, correção e atualização monetária. No final, o empréstimo é o reflexo perfeito da nossa realidade. A promessa de respiro que vem junto com o afogamento. Você pega o dinheiro achando que é salvação e ele te puxa para o fundo com o peso de 1000 boletos. Então, se você acha que está pegando um empréstimo no Brasil, pense de novo. Na verdade, é o empréstimo que está pegando você. Ah, o empréstimo, essa tentação moderna, o canto da sereia do sistema bancário. Ele aparece no momento exato em que você mais precisa, ou seja, sempre. A tela do aplicativo brilha, o gerente liga, o e-mail chega com letras grandes e promessas doces, crédito aprovado, dinheiro rápido e sem burocracia. É quase um elogio, como se o banco tivesse te escolhido a dedo para ser enganado com classe. A verdade é que o dinheiro emprestado tem um charme irresistível. Ele chega rápido, te dá aquela falsa sensação de poder. Por alguns minutos, você até acredita que venceu o sistema. Paga as contas atrasadas, compra o que faltava, respira fundo e pensa: agora vai. Mas o que você não percebe é que o banco está ali, de camarote, vendo seu entusiasmo e já calculando os juros do seu otimismo. O brasileiro não pega empréstimo para viver melhor, pega para não afundar de vez. E o banco sabe disso. Eles não vendem crédito, vendem esperança parcelada. O dinheiro que deveria te ajudar vira uma coleira invisível. E cada prestação é um puxão que te lembra quem realmente manda. Mas quem resiste ao marketing? As propagandas mostram gente feliz, sorrindo, resolvendo a vida com um clique. Use o crédito a seu favor, dizem. Só esquecem de avisar que o crédito não tem lado. Ele só tem dono. E esse dono tem um prédio de vidro espelhado, um ar-condicionado potente e um lucro de bilhões por trimestre. O ciclo é sempre o mesmo. Você precisa de dinheiro, pega o empréstimo, respira aliviado, paga uma parcela e quando percebe, a dívida já fez amigos.
Eles se multiplicam como gremlins molhados. O juro é o monstro que se alimenta do seu desespero. E quanto mais você tenta se livrar dele, mais forte ele fica. E o banco? Ah, o banco é um artista. Ele pinta a dívida como uma oportunidade. Te faz sentir moderno, responsável, adulto. Olha só, você tem crédito pré-aprovado. Como se fosse um elogio e não um aviso de que vão te sangrar com elegância. Pegar empréstimo no Brasil é como entrar em um labirinto sem mapa. A entrada é larga, iluminada e cheia de promessas. A saída, bom, ninguém nunca viu. E quem tenta achar o caminho descobre que o chão é feito de letras miúdas e cláusulas invisíveis. Mas calma, não é só tragédia. O brasileiro tem o dom de rir da própria ruína. A gente brinca que o juro é nosso parente mais próximo, porque ele está sempre por perto. E quando o banco te manda aquele e-mail com o saldo atualizado, você sente até saudade dos tempos em que só devia no bar da esquina. No fim das contas, o empréstimo é o espelho da sociedade brasileira. Vende ilusão com juros compostos. E o povo, cansado e apertado, aceita sorrindo, achando que está ganhando vantagem. Mas a única vantagem é do banco, que continua engordando enquanto o trabalhador se acostuma a viver com a corda no pescoço. O dinheiro fácil é o maior truque do capitalismo brasileiro. Ele nunca é fácil, ele só parece. É como um presente de grego, embrulhado com fita dourada e cheiro de miséria. Você pega o pacote, agradece e, quando abre, percebe que o único presente é o boleto. Pegar um empréstimo no Brasil é o mesmo que brincar de matemática com o capeta. Só que ele é bom de conta e você não. A equação é simples. Você pega R$1.000 emprestado, paga $100 por mês durante um ano e, quando termina, ainda deve $700. O juro no Brasil é o único que cresce mais rápido que a própria dívida. Os bancos juram que tudo é transparente. E é mesmo. Transparente para eles, que enxergam até o último centavo do seu desespero. Eles te mostram gráficos, planilhas, números que piscam na tela. E você finge que entende. Só não sabe que por trás daquelas porcentagens bonitas mora o monstro da taxa efetiva anual, o terror de qualquer trabalhador. E o mais cruel é que o banco não precisa mentir. Ele só fala bonito. O atendente te explica tudo com uma calma cirúrgica. São só 7,9% ao mês, senhor. Ao mês. Ele fala como se fosse pouco, como se estivesse te vendendo uma bala e não te colocando em um casamento forçado com a dívida eterna. A matemática do desespero é implacável. No começo, você tenta acompanhar. Faz planilha, anota juros, soma parcelas. Depois de um tempo, desiste. Passa a pagar no automático e torce para que o banco nunca ligue. Porque se ligar, é refinanciamento. E refinanciamento é tipo reencarnação. Começa tudo de novo, mas com mais sofrimento. O crédito no Brasil é tão caro que o pobre não consegue nem dever com dignidade. O rico pega milhões a 1% ao mês para investir. O pobre paga 15% no cheque especial para comprar pão e leite. É o Robin Hood ao contrário. O sistema rouba de quem tem menos para garantir o conforto de quem já tem demais. Mas o povo é resiliente. O brasileiro já aprendeu a conviver com o juro alto como quem convive com um vizinho barulhento. Reclama, xinga, mas não muda. A gente sabe que está sendo explorado. Mas o sistema é tão bem montado que a revolta vira rotina. E ainda tem o Banco Central, aquele árbitro que jura estar cuidando do equilíbrio. Ele sobe os juros para controlar a inflação, como se a culpa fosse do trabalhador que come arroz e não do especulador que come o país. E enquanto os ricos fazem o dinheiro render dormindo, o pobre perde o sono tentando entender por que o salário evapora tão rápido. A verdade é que o juro alto no Brasil não é política econômica, é tradição cultural. Faz parte da nossa identidade, junto com o samba, o futebol e a promessa não cumprida. E o mais irônico, a gente até se acostuma. Quando o banco anuncia que o juro caiu de 12% para 11,8%, tem quem comemore. É como se o sequestrador oferecesse desconto no resgate. No fundo, a matemática do desespero tem uma lógica perversa. O sistema precisa que você continue devendo. Se todo mundo pagasse as dívidas, o banco quebrava.
Então, eles criam novas formas de manter você preso. Crédito rotativo, cheque especial, empréstimo consignado, nome bonito para o mesmo inferno. E no final, você percebe que o empréstimo é o espelho da desigualdade. Quanto menos você tem, mais caro é o preço da esperança. No Brasil, o pobre paga juros, o rico, dividendos. Um vive contando moedas, o outro, rendimentos. E o banco, claro, contando risadas, porque o lucro deles nunca dorme. Se existe um lugar onde a felicidade é medida em juros e o lucro cresce mais rápido que o salário mínimo, esse lugar se chama o sistema bancário brasileiro. Um verdadeiro paraíso, não para quem trabalha, mas para quem empresta. Aqui, o banco não precisa de sorte. Ele ganha sempre. Chove ou faça sol, crise ou eleição, o lucro vem pontual, igual boleto de fim de mês. O brasileiro comum, esse herói trágico da economia, rala o mês inteiro para ver o salário evaporar em 2 dias, enquanto o banco, com uma piscadinha e um contrato de 30 páginas, transforma miséria em investimento. É uma alquimia moderna. O sofrimento do povo se converte em dividendos. Quanto mais o pobre se aperta, mais o banco prospera. É o único setor do país onde o caos é uma bênção. Os anúncios de crédito são quase poéticos. Realize seus sonhos, dizem eles. Mas o sonho dura 5 minutos, o carnê, 5 anos. O banco te oferece um empréstimo com o mesmo sorriso de um tubarão disfarçado de golfinho. Ele não quer te ver afundar de vez. Quer te ver nadar, só o suficiente para continuar pagando. É a crueldade perfeita, manter o cliente vivo, mas sempre devendo. Enquanto isso, as instituições financeiras lançam aplicativos, cartões premium, contas digitais, tudo com a promessa de facilitar sua vida. Na prática, o que elas facilitam mesmo é o caminho para o endividamento. É crédito pré-aprovado para quem já está no limite, cashback para quem já perdeu o controle, e notificação dizendo, liberamos mais crédito para você, como se fosse um presente e não uma nova armadilha dourada. E o Estado? O Estado é o padrinho do casamento entre o banco e a dívida. O governo cobra impostos, mas quem dita as regras é o sistema financeiro. Os juros sobem, o crédito encarece, e quem paga a conta é o trabalhador que só queria comprar uma geladeira nova. Enquanto o povo economiza troco para pão, o banco multiplica bilhões em reuniões de diretoria com café importado e ar-condicionado pago por tarifas absurdas. O paraíso dos bancos é sustentado por uma cultura que transforma a humilhação em normalidade. O brasileiro aprendeu a viver devendo e ainda se sente culpado por isso. Quando o gerente liga, não é para te ajudar, é para te lembrar de que o seu lugar é ali, abaixo da linha do lucro, acima da linha do desespero. E o mais genial de tudo é a narrativa. O banco não é vilão, é parceiro. A dívida não é prisão, é oportunidade. O juro não é exploração, é taxa de conveniência. Eles conseguiram algo que nem os políticos sonharam: fazer a população amar o próprio algoz. O povo agradece quando o limite do cartão aumenta, comemora quando o crédito pessoal é liberado e ainda se sente sortudo por ter acesso a isso. É um espetáculo de manipulação coletiva. No país da desigualdade, o banco é o verdadeiro rei. Ele não precisa se preocupar com voto, apenas com rendimento. Enquanto a maioria reza para fechar o mês, o banco faz planos para abrir filiais. A economia pode afundar, o desemprego pode disparar, mas o lucro bancário, esse nunca conhece recessão. No final, o paraíso dos bancos é o inferno do trabalhador com o Wi-Fi. Você paga para existir no sistema, paga para tentar sair dele e paga de novo quando descobre que nunca vai conseguir. O juro alto é o dízimo moderno. E o brasileiro, fiel devoto, continua pagando com fé, boleto e resignação. Se o Brasil fosse um grande curso de sobrevivência, o módulo obrigatório seria Como dever e continuar sorrindo. O brasileiro moderno já nasce com CPF e potencial de crédito. Antes mesmo de aprender a andar, já tem um banco oferecendo um cartão com o limite do tamanho do sonho e do problema também. Ser endividado hoje não é mais uma exceção, é quase um rito de passagem.
A primeira dívida é como o primeiro amor, intensa, confusa e geralmente termina em sofrimento. O banco te olha nos olhos, promete que é para te ajudar, te dá um contrato com letrinhas minúsculas e juros imensos. Você assina sorrindo, acreditando que o futuro vai melhorar. Spoiler, não melhora. No Manual do Endividado Moderno, o primeiro mandamento é não questionar o juro. O banco diz que é 12% ao mês e você finge que entendeu o cálculo. O segundo é parcelar sempre. Afinal, o brasileiro não compra nada. Ele parcela até o pensamento. E o terceiro mandamento, o mais importante, agradecer por ter sido aprovado. Porque no país da desigualdade, conseguir dever virou privilégio. O endividado moderno também domina a arte da justificativa. Ele não diz que está devendo, diz que está reorganizando as finanças. Não diz que pegou empréstimo, diz que investiu no futuro. A linguagem muda, mas a realidade continua igual. O salário some, o juro cresce e o banco agradece. É uma dança em que só um lado pisa e o outro paga o sapateado. E tem a culpa. Ah, a culpa! O sistema é tão bem feito que o devedor se sente o vilão. É ele quem carrega o peso moral de não saber administrar o próprio dinheiro, enquanto o banco, que lucra com essa desgraça coletiva, posa de responsável e eficiente. A propaganda ainda reforça: educação financeira é o caminho. Traduzindo, aprenda a dever melhor. As redes sociais também ajudam a manter o teatro. O endividado moderno tira selfie com o carro financiado, posta foto do celular novo comprado em 12 vezes e escreve na legenda: gratidão por tudo que conquistei. Conquistou? Talvez. Mas o banco conquistou mais. Cada curtida é um lembrete disfarçado de vitória. Você pertence ao sistema. O manual ensina também que quando tudo dá errado, há sempre uma nova linha de crédito te esperando, como um ex-tóxico que nunca desiste. O empréstimo pessoal, o consignado, o refinanciamento, o cartão adicional. A cada novo contrato, uma nova promessa de recomeço e o mesmo final previsível: mais dívida. E claro, o último capítulo do manual é o mais cruel: nunca quite tudo. Porque se um dia você conseguir sair do vermelho, o sistema desaba. O banco precisa de você tanto quanto você precisa dele. É uma relação simbiótica. Você dá o lucro, ele te dá esperança. Você entrega o futuro, ele te devolve limites. Literalmente. No fundo, o Manual do Endividado Moderno é uma história de fé. Fé de que um dia as contas vão fechar, de que o salário vai dar, de que o juro vai baixar. E é essa fé que alimenta a engrenagem. O Brasil não vive de produtividade, vive de expectativa. E cada boleto pago é uma oração silenciosa para o mês seguinte não ser pior. Ser endividado no Brasil não é falha, é identidade. Uma identidade construída à base de carnês, contratos e promessas. O sistema quer que você acredite que é livre, mas liberdade mesmo só existe para quem empresta, não para quem paga. O resto de nós apenas segue o manual: trabalhar, dever, fingir que está tudo bem e repetir o ciclo até que o crédito acabe ou a esperança expire. Dizem que dinheiro não traz felicidade, e talvez seja verdade. Mas no Brasil, a falta dele traz boleto, juro e ansiedade parcelada em 24 vezes. O endividamento não é só uma questão de números, é um estilo de vida, uma prisão com fachada de oportunidade. E o preço mais caro nem está no contrato. É o emocional, o psicológico, o invisível. O brasileiro endividado vive num estado constante de alerta. Acorda com o coração acelerado, mas não é paixão. É notificação do banco. Dorme tarde, não por insônia, mas porque está calculando mentalmente quantos dias ainda faltam para o próximo salário cair e evaporar no mesmo minuto. É o tipo de suspense que Hitchcock invejaria. O terror cotidiano do débito automático. No comercial, o banco fala de planejamento financeiro. Na vida real, o cidadão planeja o que pode deixar de comer para pagar o cartão. E quando a cabeça não aguenta, vem o discurso mais perverso do sistema:
o de que a culpa é sua. Você gasta demais. Você não se organiza. Como se fosse possível se organizar num país onde o juro é mais rápido que o Wi-Fi e o salário é mais lento que o SUS. A dívida também cobra em silêncio. Tira o sono, o humor, o tempo. Você começa a medir a vida em boletos pagos, não em sonhos realizados. O futuro deixa de ser algo para imaginar e vira um calendário de vencimentos. A cada mês, uma nova batalha. E mesmo quando você vence uma, já tem 3 esperando na fila. O preço invisível da dívida é a transformação da esperança em medo. Medo de atender o telefone, medo de abrir o e-mail, medo de olhar o extrato. É o medo de ser lembrado que o sistema não esquece de você, especialmente quando você deve. É o único relacionamento abusivo onde o agressor ainda te chama de cliente querido. E tem o desgaste social. No Brasil, dever é comum, mas ainda é motivo de vergonha. O endividado se esconde, disfarça, evita o assunto. Ninguém posta "meu nome foi pro SPC" no Instagram. A pobreza é pública, mas a dívida é íntima. A sociedade te ensina a sorrir enquanto afunda. E o mais cruel, aplaude quem consegue dever com elegância. Enquanto isso, o sistema financeiro segue imbatível. Cria novas formas de endividar com a mesma criatividade que o brasileiro tem para sobreviver. Cartão com limite rotativo, empréstimo instantâneo, crédito pelo Pix. Tudo rápido, prático e devastador. O lucro é garantido porque o sofrimento virou previsível. Mas o preço invisível da dívida não aparece na fatura. Está nos casamentos que acabam por causa de dinheiro, nos sonhos que são adiados indefinidamente, nos filhos que aprendem cedo que não dá para comprar esse mês. Está nas pequenas renúncias diárias que formam uma geração cansada, conformada e financeiramente acorrentada. O mais trágico é que esse sistema não precisa te obrigar. Ele te convence. Te faz acreditar que é impossível viver sem crédito, que a dívida é uma parte natural da vida adulta. E assim, o brasileiro segue pagando, devendo e sorrindo, achando que o problema é pessoal, quando na verdade é estrutural. No fim, o preço invisível da dívida é a própria liberdade. Você trabalha para sobreviver, mas o dinheiro nunca é seu. Ele passa por suas mãos como água entre os dedos, sempre indo parar no mesmo lugar, o bolso de quem já tem demais. E o pior é que o sistema ainda te faz agradecer. A cada vez que o crédito é aprovado, você sorri, sem perceber que acabou de renovar o contrato com a própria prisão. E assim, termina mais um espetáculo da economia brasileira. O grande teatro do crédito, onde o trabalhador é ator, figurante e público ao mesmo tempo, e o final é sempre o mesmo, o banco aplaudindo de pé. Você sai do palco exausto, sem salário, sem paz e com um novo boleto chegando na próxima cena. Pegar um empréstimo no Brasil é como assinar um contrato com o diabo, só que o diabo tem CNPJ, agência bancária e jingle de comercial. Ele não vem com chifres e tridente. Vem com cartão black e um gerente sorridente dizendo: "É para te ajudar". Ajudar a quem? A gente nunca sabe. A verdade é que o sistema não quer te ver falir, quer te ver continuar devendo. Um devedor ativo é um cliente rentável. É o motor invisível que move o lucro de quem nunca perdeu uma noite de sono por causa de juro. E enquanto você se desespera com a fatura, o banco comemora mais um trimestre de recorde. Eles chamam de crescimento sustentável. Sustentável para quem, exatamente? O endividado virou o produto. O banco não vende dinheiro, vende tempo. Te empresta hoje para te cobrar amanhã. E quando o amanhã chega, ele já está te vendendo o depois. É um ciclo tão perfeito que deveria ser estudado em universidades. A arte de enriquecer com o desespero alheio. E o mais perverso é a normalização. No Brasil, dever é tão comum que virou símbolo de maturidade. Quem nunca pegou um empréstimo, parece que não entrou de verdade na vida adulta. Ah, mas todo mundo tem dívida. Sim, e é justamente por isso que o sistema nunca muda. É a escravidão moderna com boleto e aplicativo. O Estado, claro, assiste tudo de camarote.
Regulamenta o juro, mas nunca o limita de verdade. Finge indignação, cria programa de renegociação e tira foto com os banqueiros. É a parceria perfeita. O governo finge que protege, o banco finge que ajuda e o povo finge que acredita. Enquanto isso, a propaganda segue firme, ensinando que crédito é liberdade. Realize seus sonhos, dizem. Só esquecem de avisar que o sonho vem com CT de 340% ao ano. É a versão financeira de vende-se a alma em suaves prestações. E o povo compra, porque não tem escolha. No fim, o empréstimo no Brasil não é só uma dívida. É um retrato cruel do país que a gente construiu, onde quem trabalha paga para viver e quem lucra vive do trabalho dos outros. É a economia da corda no pescoço com um sorriso no rosto. Mas ainda há uma ironia final. O brasileiro é resiliente. Mesmo afundado em dívidas, ainda ri, ainda brinca, ainda diz, pelo menos tenho crédito. É o humor como forma de sobrevivência. Porque se for para chorar, o banco cobra IOF até na lágrima. Então, parabéns. Se você pegou um empréstimo, você é oficialmente parte da engrenagem que faz o país girar. Girar para o lado errado, mas girar. E se um dia conseguir se livrar das dívidas, cuidado. O sistema vai te mandar uma nova oferta irresistível. E você sabe como é. Ninguém resiste a um crédito pré-aprovado. No Brasil, dever é destino. O único milagre possível seria ver o banco perder. Mas aí, meu amigo, nem em Nárnia acontece. Porque aqui, no circo econômico brasileiro, a palhaçada é de graça. Mas o juro é eterno.